pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Como será o futuro do nosso país? Amém, meus irmãos. Boa noite a todos. A graça e a paz de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos para esse momento de oração, de reflexão na palavra. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos, irmãs, amigos queridos que sempre têm atendido o nosso convite para fazerem parte de momentos como esse, de reflexão, de partilha da palavra, momento de podermos buscar a Deus em oração. E eu quero convidar você, antes de meditarmos na palavra, a nós podermos orar ao Senhor, orarmos a Deus pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, orarmos ao Senhor de maneira muito especial pelos familiares do seu Nelson que faleceu no dia de ontem, né? E nas últimas lives a gente estava sempre levantando um clamor pela vida dele, mas ontem ele acabou falecendo e fica aqui o nosso compromisso de orarmos pela sua família agora, orarmos pelos filhos, pelos netos, por cada um, né, que compõe a descendência do seu Nelson, que certamente nos deixará muitas saudades, né? Então, de estarmos orando pela vida dessa família querida, de estarmos orando ao Senhor por cada um de nós, por amigos, por irmãos em Cristo, que precisam tanto das nossas orações. Vamos orar então? Onde você está aí, eu convido você a você se colocar na presença do Senhor e de você poder orar ao Senhor, de você poder buscar ao Senhor, de você poder clamar ao Senhor. Coloque-se na presença do Senhor nessa hora
e juntos vamos falar com o nosso Deus. Pai, nós aqui estamos na Tua presença, agradecidos, Senhor, por mais um dia que Tu nos concedes. Agradecidos, Senhor, pela bênção de podermos, Deus, a cada dia contar com a Tua graça, contar com a Tua presença ao nosso lado. Obrigado, Senhor, porque Tu tens nos sustentado, Tu tens sido o nosso auxílio, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E nessa hora, Senhor, nós queremos orar por nossas vidas, pelas nossas famílias, pelos nossos lares, orar ao Senhor, ó Deus, por queridos amigos e irmãos em Cristo que estão precisando tanto da nossa intercessão. Oramos, Senhor, ali pelos familiares do seu Nelson, pedindo ao Senhor por essa família, Senhor, que no dia de ontem foi assaltada pela dor, pelo luto. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja consolando essa família, que o Senhor esteja, Senhor Deus, abraçando esta família com as Tuas misericórdias nessa hora tão difícil. Oramos, ó Deus, para que o Senhor também possa estar visitando, Senhor, de maneira poderosa, a vida do seu Mário Pereira, que continua dependendo tanto, Senhor Deus, de uma intervenção dos céus. Pedimos ao Senhor por aquela vida. Continuamos orando, Senhor, pela vida da Dona Nedina, pedindo ao Senhor que o Senhor continue abençoando a cada dia a saúde e a recuperação da tua filha. Oramos também, Senhor, pela vida do irmão Altair, para que o Senhor continue a cada dia renovando o teu favor sobre a vida do teu filho, guardando o teu servo, Senhor, no tratamento que ele faz. Continue abençoando a vida do Altair, continue abençoando, Senhor, a vida da Dona Lorita, a vida, Senhor Deus, da Dona Daurides, da Dona Laurete, Senhor, da Dona Aide, da Dona Herodias. Continue com as tuas mãos estendidas, Senhor, sobre a vida do irmão Oscar, do irmão Devaldi, enfim, Senhor, continue abençoando essas vidas e sustentando essas vidas com as tuas poderosas mãos. É a nossa oração ao Senhor, ó Deus. E assim te pedimos agora que o Senhor fale conosco, através da tua palavra. Em nome de Jesus é que oramos. Amém e amém. Eu quero convidar você a ler a palavra de Deus comigo em Miqueias, capítulo de número 7. Eu quero ler Miqueias 7, versículos do 1 ao 7. Hoje eu queria tratar com os irmãos sobre esse tema, como viver numa sociedade decadente. Eu quero convidar você a essa reflexão a partir da experiência do profeta Miqueias e a partir do olhar que Miqueias tinha de seus dias. E veremos que os dias de Miqueias eram muito semelhantes aos dias de hoje. Por isso, eu convido você à leitura desse texto, Miqueias 7, do 1 ao 7, onde a palavra de Deus diz o seguinte: Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cachos de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue inocente. Cada um caça a seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro. O mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo, aí está a confusão deles. Não creias no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca aquela que se reclina sobre o teu peito, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os de sua própria casa.
Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, o sábio Salomão, ele vai dizer em Eclesiastes 1:9 o seguinte: o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Que sabedoria a de Salomão, quando ele diz que o que foi é o que há de ser. Aquilo que foi no passado há de ser de novo no futuro. O que se fez no passado, isso de alguma maneira se tornará a fazer no futuro. De maneira que ele chega a uma conclusão: nada há de novo debaixo do sol. Nada há de novo na história da humanidade. É interessante, irmãos, quando nós paramos para pensar nessa fala de Salomão no livro de Eclesiastes, que quando nós lemos um texto como esse, que acabamos de ler, do profeta Miqueias, um texto que foi escrito por volta do ano 700 a.C., portanto um texto antiquíssimo, um texto escrito 7 séculos antes da vinda de Jesus, nós podemos perceber que quando o profeta faz uma descrição da sua realidade, uma descrição da sociedade onde ele vivia, a gente percebe que há uma similaridade enorme com a sociedade dos dias atuais, com a sociedade brasileira em que vivemos. Percebemos, portanto, que nada de novo debaixo do sol, que o que aconteceu, por exemplo, nos dias de Miqueias continua a acontecer. Continua a acontecer numa sociedade como a nossa, com costumes diferentes, linguajar diferente, com todo um contexto diferente, mas essencialmente continuamos a vivenciar as atrocidades daquela sociedade onde Miqueias vivia e atuava como profeta. Ele está descrevendo que tipo de sociedade era a que ele estava inserido. E repito, ao olharmos para a descrição que ele faz, percebemos que há uma semelhança enorme com a sociedade em que estamos inseridos. Por isso vale então a pena olharmos para essa descrição de Miqueias. O que Miqueias fala da sociedade em que ele vivia? Primeiramente, Miqueias vai deixar claro que a sociedade que ele vivia, sociedade onde ele estava inserido, era uma sociedade decadente. E ele vai mostrar a decadência da sociedade onde ele vivenciava, elencando algumas coisas que mostram a decadência daquela sociedade. Primeiramente, percebemos que aquela era uma sociedade marcada pela violência. Era uma sociedade marcada pela violência. De maneira que no verso 2 ele vai dizer: todos espreitam para derramarem sangue. Ele vai deixar bem claro, vai mostrar que havia uma disposição na sociedade que ele vivia para as pessoas derramarem sangue inocente, poderem mostrar todo o seu furor, toda a sua violência, de poderem de fato mostrar o seu lado mais vil como ser humano. Era uma sociedade onde a violência era vista como uma espécie de virtude, onde a sociedade achava a questão da violência coisa normal, jeito de resolver seus problemas, suas demandas, suas dificuldades. Então bastava então fazer uso da sua arma, bastava fazer uso dos seus sentimentos mais animalescos. De maneira que ele vai dizer: todos espreitam para derramarem sangue. Todos buscam derramar sangue inocente.
É ou não é uma sociedade parecidíssima com a nossa? Claro que é. Você que tem rede social, se você está me assistindo, é porque minimamente Facebook você tem. A gente percebe a violência, o instinto violento sendo demonstrado pelas redes sociais. Pessoas que agridem as outras. E o que me chama a atenção são pessoas que se dizem irmãos em Cristo, xingando os outros, chamando outros de imbecis e coisas do tipo. Impressionante, meus irmãos. A maneira como nós demonstramos muitas das vezes o nosso lado violento. E isso é apenas quando a gente vê o camarada que derrama sangue de fato, é apenas reflexo dessa violência que é tolerada no micro, no pequeno, naquilo que nós achamos insignificante. Meus irmãos, nossa sociedade é uma sociedade violenta. Nós achamos a violência coisa normal muitas das vezes. Vemos bandidos fazerem o que querem. Vemos, de fato, a violência sendo cultuada. Mas Miqueias também vai demonstrar a decadência da sociedade que ele vivia, dizendo que aquela sociedade, ela era uma sociedade marcada pela traição, onde era difícil achar alguém em quem se podia confiar. De maneira que no verso 2 ainda ele vai dizer que cada um caça o seu irmão com rede. É cada um armando alguma coisa. É montando alguma arapuca para poder pegar o outro. É cada um caçando o outro. E caçando com rede para prender, para derrubar. No versículo 5, ele vai dizer o seguinte: não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. E ele vai chegar ao cúmulo de dizer: guarda a porta de tua boca àquela que se reclina sobre o teu peito. Ele está dizendo, cuidado, porque às vezes até a sua companheira pode te trair. Deixando bem claro a dificuldade de encontrar pessoas confiáveis. É isso que o profeta está dizendo. Ele não está dizendo que é errado você ter um amigo com quem você possa abrir o coração, trocar confidências. Não é disso que ele está dizendo. Ele está dizendo que naqueles dias havia uma dificuldade tremenda de encontrar um amigo verdadeiro, de encontrar alguém que guardasse um segredo, alguém onde se pudesse segredar as questões mais íntimas da alma. Ele vai dizer, olha, está difícil, está complicado, há uma falta de credibilidade nas relações humanas. E o mesmo nós vivenciamos hoje em dia. Conte aí na palma de suas mãos aí quantos dedos você pode dizer, olha, esse aqui é amigo de verdade, esse aqui de fato é alguém que eu posso confiar. Uma crise, meus irmãos, de credibilidade, de pessoas com quem você possa segredar as tuas questões mais íntimas, sem depois essa questão íntima já estar nos ouvidos alheios. E ele está falando dessa dificuldade de pessoas que é difícil a gente poder confiar de verdade. Então há uma similaridade com o nosso tempo. E isso mostra que aquela sociedade era decadente, como a nossa é decadente. Mas ele também vai descrever a corrupção, a decadência da sua sociedade, dizendo que era uma sociedade marcada pela corrupção. No versículo 3 ele vai dizer que o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma. Você acha que esse negócio de juiz aceitar suborno é coisa de ontem, de hoje? Isso é coisa da antiguidade. Isso não é coisa de hoje. Isso não é coisa apenas da nossa sociedade. Isso é coisa antiga. De maneira que o profeta está dizendo, olha, o juiz aceita suborno. O grande fala dos maus desejos de sua alma. Não preciso nem entrar em maiores detalhes, né, irmãos? Porque a gente percebe que de fato há um judiciário no nosso país que se deixa corromper.
Vivemos uma sociedade, aquela sociedade de Miqueias era decadente também, porque era uma sociedade marcada pela destruição da família. Olha só o verso 6, o que ele vai dizer? Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Está se falando aqui de uma família que começa a se corromper e começa a se destruir, a se diluir, de problemas entre pais e filhos, de filhos e pais, noras e sogras, e por aí vai. Não preciso também entrar em detalhes para dizer que essa é uma das marcas da sociedade que a gente vive, de famílias que estão sendo destruídas, famílias que estão sendo diluídas, seguindo os pensamentos desse tempo. Mas aquela também era uma sociedade decadente, porque era uma sociedade marcada pela opressão. Pela opressão. No verso 3, ele vai dizer que as suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação. Ele está falando aqui de uma ditadura dos poderosos. Ele está falando aqui que manda quem pode, que manda quem tem mais. Aquele que pode mais, ele então oprime, ele esmaga o povo. É disso que ele está dizendo, de que os poderosos fazem uso de sua autoridade ou de seu capital financeiro para poder oprimir os menos favorecidos. O príncipe exige condenação. Essa é uma marca de nossa sociedade. Continua sendo. Os coronéis mandam. Quem tem mais manda. De maneira que quem é menos favorecido continua sendo esmagado. Então Miqueias está falando de uma sociedade decadente, com todas essas marcas aqui. A marca da violência, da traição, da corrupção, da destruição da família, da opressão dos poderosos. E isso é uma marca de nossa sociedade. Podemos dizer que a nossa sociedade é parecidíssima com a sociedade dos dias de Miqueias. Mas ele também vai dizer que aquela sociedade, ela não somente era decadente, mas era uma sociedade que sofria com a omissão dos piedosos. Por um lado, ele vai descrever a decadência daquela sociedade, mostrando o que havia de pior. E agora ele também vai descrever que aquela corrupção toda adivinha também da omissão dos piedosos. Nos versos 1 e 2 ele vai dizer: ai de mim, porque estou como são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Ele está falando que ele estava tentando caçar, achar um piedoso, e ele não achava os piedosos. Os piedosos sumiram. Mas muitos desses piedosos sumiram, não é porque eles deixaram de existir, é porque eles se escondiam. Aí está o grande perigo, irmãos. Não é quando não há piedosos, é quando os piedosos se escondem, se omitem. É como já dizia o grande Luther King, em seus dias ele dizia que o que o preocupava não era o grito dos maus, era o silêncio dos bons. Ele também disse que no final não nos lembraremos das palavras dos nossos inimigos, mas do silêncio dos nossos amigos. O piedoso que fica caladinho, o piedoso que vê o errado acontecendo e ele entra no fluxo, ou então ele faz vista grossa, ou então ele acha, não, isso é assim mesmo. Meus irmãos, os piedosos omissos também contribuem para a decadência de uma sociedade. E no final ele vai dizer que aquela era uma sociedade
em que não era possível identificar um só culpado. Todo mundo era culpado, todo mundo. De maneira que no final do verso 3 ele vai dizer: todos eles juntamente urdem a trama. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, no final das contas, tanto aquele que derrama sangue inocente, tanto aquele que trai, tanto aquele que se corrompe, tanto a família que está se destruindo ou aquele que está promovendo a destruição do ambiente familiar, tanto aquele que exige a condenação do outro, tanto o piedoso que fica quietinho no canto sem querer se intrometer de maneira maior nas questões sociais, todos eles urdem a trama. Todos eles contribuem na confecção desse tecido social corrompido. Afinal das contas é assim, meus irmãos. A corrupção a gente encontra em todos os cantos, e a decadência social a gente vai perceber que não está somente lá em Brasília. Quando a gente olha em Brasília, a gente vê apenas o macro. A gente vê apenas estampado aquilo que muitas das vezes acontece dentro de nossas casas, acontece dentro de nossas igrejas, acontece nos nossos negócios e por aí vai. É um tecido, que é composto de vários fios de corruptos e de corruptores. Era uma sociedade decadente em todos os sentidos. Agora, o que Miqueias fazia numa sociedade dessa? A opção de Miqueias: ele fazia o mal ou se tornaria um piedoso quietinho num canto sem se intrometer nessas questões? Bem, ele optou em nadar contra a maré. De maneira que no verso 7 ele vai dizer: eu porém. Quando ele diz eu porém, ele está dizendo o seguinte: olha, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer diferente daqueles que praticam o mal. Eu vou fazer diferente dos omissos que ficam quietinhos, sem querer se intrometer tanto. Eu vou fazer diferente. Eu vou andar na contramão. Eu vou nadar contra a maré. Eu vou nadar contra a correnteza. Eu não vou seguir o fluxo. Como diz lá Êxodo 23, eu não vou ir atrás da multidão para não acabar pecando. Eu, porém, terei Deus como minha referência. É isso que ele está dizendo. Eu, porém, olharei para o Senhor. Meus irmãos, o que Miqueias está dizendo é o seguinte: olha, eu vou colocar os meus olhos em Deus. Eu vou fazer de Deus a minha referência. De maneira que ele está dizendo: a minha referência não está naqueles que estão à minha volta. A minha referência está em Deus. A minha referência não está no transitório, minha referência está no eterno. Eu, porém, olharei para o Senhor. Eu, porém, farei de Deus a minha referência máxima. É isso aí, meus irmãos. Um apelo que eu faço a você é: não tire os teus olhos do Senhor jamais. Faça em qualquer momento, especialmente em tempos de crise como esse que estamos vivendo, continue colocando os teus olhos no Senhor. Continue fazendo de Deus a sua maior referência. A nossa referência não são homens. A nossa referência não devem ser aqueles que não podem fazer nada pela gente. Olhe para o Senhor. E ele vai dizer também que ele vivia naquela sociedade decadente, não somente fazendo de Deus a sua referência, mas fazendo de Deus a sua esperança. Porque ele vai seguir o verso 7 dizendo: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. Ele diz que ele esperaria no Senhor. Ele faria de Deus a sua esperança. Por isso ele esperaria em Deus, porque em Deus há esperança. E porque Deus era a esperança de Miqueias? Porque ele vai dizer: eu esperarei no Deus da minha salvação. Porque Deus era a sua salvação.
A nossa salvação está no Senhor. Por isso, temos em Deus uma viva e bendita esperança. E ele vai terminar dizendo que ele esperava no Senhor, porque o meu Deus me ouvirá. Sabe o que ele está dizendo? De que ele esperava em Deus porque no meio de tantos ouvidos surdos, Deus era o único que podia ouvi-lo. No meio de tantos ouvidos corruptos, de ouvidos surdos, Deus é aquele que nos ouve. Por isso ele é a minha esperança e deve ser a sua esperança. Porque ele é aquele que é a nossa salvação. Ele é aquele que nos ouvirá. Faça de Deus a sua referência sempre. Tem alguém que talvez possa dizer, mas pastor, mas isso é um simplismo enorme. Meus irmãos, a fé, ela não aponta saídas sofisticadas. A fé, ela sempre nos aponta saídas simples. E aí é que está. Aceitemos o simples. Aceitemos o simples. E é nesse não aceitar o simples que a gente acaba tropeçando. Acaba criando ídolos. Achando que a nossa esperança está nos ídolos políticos. Meus irmãos, nossa esperança está no Senhor. Nossa esperança está no Senhor. Minha esperança não está em ideologia política. Minha esperança não está na direita ou na esquerda. Minha esperança está no Senhor. Minha esperança não está no candidato ou no político A ou B. Minha esperança está no Senhor. É isso aí. É isso aí. É isso que o profeta nos ensina. Num tempo onde vivenciamos uma sociedade semelhantíssima à de Miqueias. Uma sociedade decadente, onde os maus prosperavam, onde os piedosos se omitiam, onde todos eles a uma urdiam a trama. Miqueias dizia, eu porém, ou seja, eu vou andar na contramão. Eu, porém, olharei para o Senhor, farei de Deus a minha referência máxima, esperarei no Deus da minha salvação. Ele me ouvirá, o meu Deus me ouvirá. Amém, meus queridos? O nosso Deus nos ouvirá. Há milhões de ouvidos surdos nesse mundo. Ouvidos que não ouvem o clamor do pobre, ouvidos que não ouvem o clamor de justiça, ouvidos que não ouvem o clamor de um povo sofrido. Mas o nosso Deus, ele nos ouvirá. E essa é a nossa esperança. Eu quero orar com você. Nós temos um propósito todos os dias às 9 horas. Já são 9h06. Eu quero convidar você a orarmos. A colocarmos os nossos olhos em Deus, orarmos a Deus, clamarmos a Deus, porque Ele é o Deus da nossa salvação, aleluia. Ele é aquele que nos ouvirá. Ele é Deus que há de nos ouvir. Vamos orar, em nome de Jesus. Vamos clamar ao Senhor, vamos suplicar ao nosso Deus. Também quero incluir nas nossas orações, de maneira muito especial, hoje é dia dos enfermeiros, né? Dia Mundial do Profissional de Enfermagem. Vamos orar por essa classe, que é uma classe que está dando a vida, literalmente, nesses dias tão difíceis. Aliás, somados aos profissionais da enfermagem, todos os profissionais da saúde, meus irmãos. Gente que está dando a vida, gente que está se infectando, gente que está se isolando, que não pode voltar para casa sob o risco de contaminar um filho, de contaminar um cônjuge. Gente que está de fato enfrentando essa crise com a sua vida. De orarmos por estes. E fica aqui, antes de nós orarmos, apenas um conselho. Você quer saber como que a realidade do nosso país está em relação ao Covid-19? Não ouça os senhores da razão das mídias sociais. Não ouça o que a mídia diz e nem muito menos ouça o que os políticos estão dizendo.
ouça o que os profissionais de saúde estão enfrentando. Eles sim são autoridade no assunto. Quer saber o que está acontecendo no Brasil? Ouça essa gente. Gente que está dando a sua vida por uma vocação. Precisamos orar muito por eles. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós estamos na tua presença. Diante, Senhor Deus, de um texto fortíssimo como esse de Miqueias, Pai, nosso coração se constrange porque a gente percebe que os dias de Miqueias estão presentes em nossos dias, de que não há nada novo debaixo do sol, de que vivemos uma sociedade tão, ou quem sabe, mais decadente do que a dos dias de Miqueias. Dias onde os maus têm prosperado, dias onde os piedosos se escondem, se omitem, dias onde todos estes se unem na urdidura dessa trama maligna. Mas, Senhor, fica para nós o exemplo de Miqueias, desse homem que optou em não seguir a multidão para pecar, mas desse homem que tinha um eu, porém, na sua alma, um eu, porém, na sua conduta, um eu, porém, nas suas convicções. E é o que nós te pedimos para a nossa vida, que tal como Miqueias, possamos também, Senhor, andar na contramão dessa questão social que vivenciamos, que possamos, Senhor, nadar contra a correnteza de corrupção, de maldade que há na nossa nação, e possamos fazer isso tendo o Senhor como a nossa referência absoluta, olhando para ti, entendendo que o Senhor é a referência que jamais nos decepcionará, porque referências humanas são falhas e podem em algum momento nos decepcionar. Por isso decidimos colocar nossos olhos no Senhor, porque o Senhor jamais nos desapontará. E também decidimos esperar no Senhor, porque em Ti há esperança, porque Tu és Deus da salvação, Tu és Deus da nossa salvação, aleluia. Tu és Deus que nos ouvirá, Tu és Deus que está com os ouvidos abertos no meio de um mundo de tantos ouvidos surdos. Tu és aquele que ouve o clamor do pobre, Tu és aquele que ouve o clamor do injustiçado, Tu és aquele que ouve o clamor dos oprimidos, o Senhor é aquele que ouve o clamor do seu povo. Por isso nós te clamamos e te suplicamos, ó Pai, nesse tempo tão difícil, Senhor, que vivenciamos em nosso país, que vivenciamos no mundo em que vivemos. Pai, nós te pedimos, intervenha com teu poder, com a tua graça, com a tua misericórdia. Te pedimos, Senhor, intervenha sobre a vida dos nossos governantes. Pai amado, intervenha em nome de Jesus no nosso país. Tenha misericórdia, Pai amado, dos nossos amados profissionais da saúde. Essa gente, Senhor Deus, que o Senhor vocacionou para poder estar na linha de frente numa hora como essa, seja com cada profissional da área da saúde, guardando, protegendo, renovando as forças, trazendo paz ao coração. Visita os enfermos, Senhor, nessa hora. Pai amado, visita, curando, restaurando para a Tua glória. Visite, Senhor, as múltiplas famílias que enfrentam a dor do luto nesse momento. Consola, Pai amado, console com o Teu consolo e com a Tua graça. É o que nós te pedimos, é pelo que nós oramos, te pedindo que o amor de Deus o Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, o Filho, que as benditas consolações e a comunhão do Teu Espírito sejam sobre as nossas vidas hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te cubra com a sua graça. Obrigado pela sua companhia e continuemos em oração.
fazendo como Miqueias. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá, te ouvirá, nos ouvirá. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Grande abraço e até a próxima.